Olá amigos, hoje estamos juntos aqui para nessa oportunidade falar um pouquinho sobre os transtornos tireoidianos subclínicos. Falaria um pouquinho sobre hipertireoidismo subclínico. Então essa situação ocorre em que muitas vezes os exames tireoidianos, o T4 livre principalmente e o T3 estão em limites laboratoriais adequados, porém o TSH ele já está suprimido, que é um outro hormônio que nós usamos também como referência para a tireoide. A partir desse momento, esses pacientes também já trazem muitas vezes para a gente algumas queixas clínicas, ou seja, muitas vezes não muito associadas ao quadro, porque eles têm exames laboratoriais normais, as pessoas descuidam que já apresentam um quadro dessas características. E a partir daí a gente acaba tendo algumas manifestações que são muito significativas, algumas delas. Recentemente, a gente atendeu no consultório um paciente com hipertireoidismo subclínico e que já apresentava uma arritmia cardíaca, inclusive numa forma grave, e que acabamos resolvendo isso, medicando para a arritmia e inibindo esse hipertireoidismo que ele apresentava. A partir daí, realmente o quadro clínico melhorou de maneira bastante evidente. E lembrando desses casos que muitas vezes aí no dia a dia das pessoas, nos consultórios clínicos ou mesmo a nível de ambulatórios públicos, as pessoas não estão atentas para essa situação. Até porque as pessoas muitas vezes se atentam apenas para os valores laboratoriais e não vislumbram, muitas vezes os médicos acabam não vislumbrando essa situação, que é uma situação muito ímpar. Então o hipertireoidismo subclínico. Então, a gente tem que estar atento a essa manifestação e também ao hipotireoidismo subclínico, que também se comporta da mesma maneira. Só que nesse caso, os índices laboratoriais de T4 livre e T3 também normais, porém o TSH, que é o outro hormônio que a gente usa como referência mundialmente, a gente acaba observando que ele está bastante elevado. Então, dessa maneira, nós temos que estar atento ao quadro clínico. Então, muitos pacientes acabam tendo distúrbios metabólicos, no caso do hipotireoidismo subclínico, e muitas vezes uma letargia, mudança de comportamento ou até de humor, e acabam realmente já tendo alguma dificuldade no seu dia a dia. Então, estarmos atentos a essas duas condições subclínicas e que nós hoje pegamos de uma maneira bastante frequente em nossos consultórios é bastante importante. Falei desses dois temas até porque são os dois tópicos mais frequentes dos distúrbios tireoidianos. Existem muitos outros, porém esses dois representam em número a maior quantidade dos problemas tireoidianos. Então, falei um pouquinho sobre isso para a gente estar atento. A gente muitas vezes tendo alguma queixa ao comentar com o seu médico e na hora de você ver os seus exames laboratoriais que foram solicitados, discutir com o médico às vezes a possibilidade de estar vendo alguma coisa realmente mascarada ou ainda não tão evidente. Então, falei um pouquinho nessa oportunidade sobre isso e nos próximos programas nós vamos estar elencando outros temas sobre tireoide que também são muito importantes aí para o nosso dia a dia. Um abraço!